Sejam todos muito bem-vindos. Saudades de dar aula para vocês. Vamos falar de um assunto bom hoje, mais uma vez, né? A respeito de como a gente poder se guiar, a gente poder tomar decisões com mais equilíbrio, com mais assertividade, com mais equilíbrio emocional mesmo, né? Confiando no caminho, confiando no nosso coração, confiando na nossa fé. Poder ter fé que as coisas, quando a gente faz as coisas de forma guiada, as coisas dão certo. Esse é um assunto muito bom, que eu tenho sentido uma necessidade de falar, né? Tenho conversado com algumas pessoas a respeito disso, recebido algumas mensagens. Há 15 dias atrás, quando a gente teve aula aqui, a gente teve as constelações, os diagnósticos no grupo de constelação das 20 horas. A gente fez, a respeito de decisões, e eu comecei a perceber, assim, o quanto que o caminho ele é claro para gente. Só que muitas vezes por não ser o caminho que a gente imagina ou o caminho que a gente quer, né, ou aquilo que a gente planejou, enfim, a gente meio que não consegue enxergar ou não consegue confiar, ou se não tem todas as certezas, não consegue dar o passo, né? E eu vejo que o universo, né, Deus, como vocês estão acostumados a chamar, né, o poder superior, é, mostra sempre o próximo passo. Não quer dizer que vai mostrar os próximos 10 passos ou até a gente conseguir os objetivos, né? Então, se a gente for pensar, se eu mesma for pensar, todos os meus planos de dezembro do ano passado, nós estamos no dia 9 de março, né? Muitos dos planos que eram presenciais não vão acontecer, porque aconteceu essa mudança rápida, né? Estou morando em Santa Catarina novamente. Então, os planos mudaram e mudaram para melhor. Não quer dizer que o que eu planejei, que o que eu queria lá atrás foi um fracasso, não deu certo, é que o universo ele vem mostrando as oportunidades. E nós precisamos nos preparar para isso, para confiar. E hoje, por que que eu quero trazer a leitura de tarô para vocês, né? Vou melhorar a imagem aqui para vocês poderem enxergar. Eu melhorei a iluminação, mas aí não aparece direito, né? Porque o tarô, gente, é uma das coisas que eu mais utilizo para me guiar. Para me guiar, assim, pelo meu coração, pelo meu campo e pela minha fé. Vocês já sabem que o tarô, ele diz: faça isso correndo, ou não faça nada agora, espere, ou busque outra opção, ou você precisa se curar de algo profundo antes de tomar essa decisão, né? O tarô ele é bem assertivo. Então é algo que eu utilizo quase como se fosse uma validação daquilo que eu estou sentindo. E é incrível, porque ele faz a leitura do campo mesmo. E eu quero trazer isso, né, para as pessoas que ainda não conhecem, para as pessoas que já conhecem também, dentro dos temas que vocês votaram lá no nosso grupo de protocolos, né, no grupo gratuito. E também amanhã eu vou entrar em contato com as pessoas que votaram na enquete lá, para entender melhor o que que vocês estão precisando dentro de cada tema, para a gente poder alinhar, né, agora para esse mês, para esse recomeço meu. E dizem que o ano começa depois do carnaval, então agora começou, não tem mais desculpa, né, gente? Vamos para frente. E é legal, assim, eu tenho os formulários também que vocês responderam, né? Mas como as coisas são dinâmicas e os formulários eles são de 3 meses atrás, muita coisa já mudou. Então a gente tem que estar sempre se atualizando, assim como na vida, como dessa forma que eu estava falando para vocês agora, dando esse exemplo meu, né? Eu tinha muitos e muitos planos e algumas coisas assim que iam acontecer lá em Santa Maria, e coisas boas. Mas a vida nos presenteia com planos diferentes também, porque Deus vê muito além do que o que a gente vê. A gente vê uma coisinha assim, às vezes não vê nem o próximo passo. Se a gente não souber pedir para ver, né, para ter clareza, ou é como eu estava falando para vocês, às vezes está se mostrando claramente, mas como não era aquilo que a gente imaginava, não era aquilo que a gente queria, também tem uma questão, né, de alguns momentos a gente tem até dificuldade de estar colhendo aquelas coisas que a gente plantou também, né? Eu falo por mim também. Quantas coisas a gente vai botando para baixo do tapete, a gente vai deixando, a gente vai.
resolvendo, vamos resolver outra hora, agora eu tô tranquila com isso, e vai indo, vai indo, vai indo. E aí chega um momento que a gente, a sensação é que é colocado num cantinho, assim, ó, resolve agora, não tem o que fazer, né? Então tem isso aí também, né? Da gente entender que as coisas precisam ser resolvidas. E aí, os planos mudam. Os planos mudam. Quando a gente é colocado frente a frente a resolver algo, e eu também não estou dizendo que resolver é sempre fácil e maravilhoso, às vezes não é. Às vezes é a gente até voltar atrás em algumas decisões, é abrir mão de algumas coisas, que por algum momento a gente acha que são essenciais, depois a gente vai perceber que não são. Quem aqui já passou por isso? Situações, coisas, pessoas, trabalho, tudo. A gente entender assim em algum momento da nossa vida que não viveria sem determinadas coisas. E aí acontece algo que nos mostra que pode ser diferente e ainda melhor. Só que se a gente não percebe os pequenos sinais, uma hora a vida coloca a gente no cantinho para resolver mesmo, né? Então o tarô também serve para isso, para trazer essas orientações, tá? Então eu não quis trazer um tema muito fechado hoje assim, né? Eu quero fazer três demonstrações de leitura de tarô, que eu tenho certeza que vão servir para todas nós aqui, para todos, né, que assistirem a gravação também, mesmo que direcione para algumas pessoas, né? Nos três temas, né, que vocês botaram, porque para vocês entenderem assim como que é a dinâmica e como é simples. Eu normalmente ofereço as leituras de tarô por áudio de WhatsApp. E já fiz pelo Zoom também, né? Não, tá bem tranquilo. Mas a pessoa diz, ai, mas e dá tempo? E como é que é por áudio e tal? O áudio é mais legal ainda porque tu pode ouvir várias vezes, né? Só que é tão simples a resposta que tá sujeito que estava passando despercebida por ser simples. E o tarô traz mais direto e mais simples ainda. Então, assim, gente, a mensagem de hoje que eu tô sentindo de passar aqui sintam mais o coração de vocês, para que vocês consigam se conectar à verdadeira missão. E a verdadeira missão não é só profissional. Eu vejo que nós temos uma missão espiritual, cada um consigo mesmo, nós temos uma missão familiar, nós temos uma missão profissional, que é o nosso servir, que também não é olhar e pensar, ah, mas eu faço só isso. Se tu parar para pensar, tu faz muito mais que isso. E se tu perguntar para as pessoas que recebem o que tu faz, é muito mais ainda. Então a gente sentir, a gente se colocar nesse lugar, a gente reconhecer, cada um poder reconhecer a si. Isso é uma coisa muito valorosa. E quando a gente está conectado, mais conectado ao coração, mais conectado à missão, fica mais tranquilo, causa menos medo. A vida está sempre pedindo mudança. Professor Hilário Trigo mesmo dizia que a maior certeza da vida é a impermanência. E a certeza é a primeira das principais necessidades humanas, básicas. É a certeza. Vejam como é contraditório. E aí a gente tem que ter certeza que a vida é impermanente, né? Como viver com isso? Como ter coragem de mudar? Como se ver dentro dessas transformações? Então é algo que eu tô sentindo assim, desde esses 15 dias que a gente não teve aula, eu converso com muitas pessoas, né? A gente vai conversando, manda áudio, manda mensagem. Não deixei ninguém órfão, como eu digo, né? Só da aula mesmo. Mas a gente estava precisando se organizar aqui. E eu senti isso, assim, das pessoas precisando encontrar essa conexão consigo. Porque é uma coisa muito incrível. É aquilo que eu digo sempre para vocês. Vocês mandam as perguntas e, sem perceber, já mandam as respostas nas perguntas, né? E aí, a gente pode fazer uma tiragem, a gente pode fazer um diagnóstico, a gente pode fazer várias coisas, né? Tem coisas que ficam mais ocultas também, que a gente precisa olhar no campo. Mas no fundo, a gente consegue reconhecer. E óbvio que é bom também ter a validação, no bom sentido assim de validação, não que sempre precise, mas conversar, por exemplo, com um professor, com um terapeuta, com alguém que vocês confiam, muitas vezes vocês conversam comigo, porque pelo conhecimento a gente pode ter mais certezas também.
dentro da impermanência, né? Trazer mais essa confiança. E nos relacionamentos eu também vejo que é algo que normalmente diz respeito ao que a pessoa não quer fazer, né, para resolver aquele relacionamento. Eu já passei muito por isso, de olhar para um relacionamento e perceber que eu tinha que fazer coisas que eu não queria fazer. Mesmo às vezes abrir mão de um relacionamento, né? No meu caso já aconteceu isso, né? E pensar assim, não é aqui para mim, não é aqui o meu caminho, ter coragem de tomar essas decisões. Porque quando a gente toma a decisão, é muito difícil. É muito difícil, gente. Não, não vamos brincar aqui que é fácil, né? Não, não vamos ser orgulhosos de dizer que é maravilhoso. Mesmo quando a gente quer terminar um relacionamento, não é fácil. Mas quando a gente olha para trás, um tempo depois, a gente se distancia daquela versão anterior nossa, a gente amadurece com o aprendizado, até com o próprio sofrimento. Como que a gente se colocou em determinadas situações, onde a gente deixou entrar determinadas coisas na nossa vida. Quais os detalhes que a gente deixou passar, para a gente aprender a não errar de novo do mesmo jeito. Porque somos seres humanos, a gente erra e aprende e corrige, né? Vamos vivendo, estamos aqui para isso. Mas pelo menos aprender com os erros e se comprometer a não errar de novo, isso é uma coisa muito boa da gente fazer. E o que eu sempre digo para vocês, trazer a adulta para resolver. Trazer a adulta para resolver. Para quantas de vocês aqui eu falei nesses últimos tempos, pelo menos nesse ano de 2026, faz o que tem que fazer sem pensar. Faz o que tem que fazer. Não duvida. Tem que ir para academia? Acorda, bota a roupa e sai sem pensar. Só vai. Né? Tem que fazer alguma outra coisa, enfim, qualquer coisa que você tenha ter comprometido, um movimento de auto-amor, de autocuidado, 5 minutos, tu contigo mesma, faça sem pensar. Te coloca num lugar ali e faz. Passa rápido, né? Não é muita coisa e tu vai te sentir bem depois. Pode ter certeza disso. Se comprometer consigo e cumprir, isso é uma coisa muito boa, muito boa. Então, trazer adulta é: eu sei o que eu preciso fazer, eu me sinto orientada aqui, e agora eu faço sem pensar, até se tornar um hábito. Porque senão a gente tá sujeito a entrar naquele looping de, vou fazer hoje, mas não fiz, e daí a gente se apega nas urgências, nos imprevistos. O que que é mais importante que tu? O que que tu vai conseguir dar para alguém aquilo que tu não tem? Tu não vai dar para ninguém. Então, assim, eu já falei isso aqui também. Como amar o próximo como a si mesmo? Não é amar o próximo acima de mim mesmo. É amar o próximo, amar as coisas que eu tenho que fazer, enfim, amar a limpeza da casa, né? Como a mim mesma. Primeiro eu. Isso não é um egoísmo. Não é só pensar em si, mas é um reconhecimento dentro do autoconhecimento. Faz sentido isso para vocês? Porque para conhecer o que é o amor, o que é se doar, o que é o servir, começa aqui, eu comigo. Eu comigo. Eu tô falando para vocês e eu tô ouvindo, porque a gente sempre precisa falar a respeito disso, né, dessas coisas. Lembrar qual o significado será que tem para nós ainda cuidar mais dos outros, das urgências, das coisas, das distrações, mexer 3 horas no celular e não cuidar de si. Porque o celular também, eu sei, gente, fica ali rodando vídeo, quando vê, passou 3 horas, a gente não fez nada, né? Só ficou ali. E esqueceu pra que tinha pegado o celular pra olhar o quê, né? Não olhou ainda o que tinha que olhar. Ela não é. Então, assim, distração de si tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas nós precisamos de presença, de mais amor. Amor é presença. Hoje de manhã eu tava pensando nisso. Minha rotina mudou muito aqui, né? Tô bem feliz de voltar a estar trabalhando aqui.
Acordei cedinho para trabalhar também, reorganizei minha rotina, nossa vida aqui tá bem legal, mas é bem diferente do que era em Santa Maria. Então eu me comprometi há um tanto de tempo ali. é, eu tenho que ficar junto com a Eloá, cuidar das coisas da casa e tal. Me comprometi com algumas coisas que eu tenho que fazer. Por mim, por ela, pela casa, pela família. E hoje, né, foi o primeiro dia propriamente dito que eu me coloquei na rotina que eu me comprometi. E foi bom. Em alguns momentos eu me pegava saindo e já querendo fazer outra coisa. Não, agora, esse momento eu vou fazer isso. Ponto. Deu tempo de fazer tudo, não precisei ficar encaixando uma coisa dentro da outra, fazendo correria. Me organizei nos pensamentos, me senti mais tranquila com as coisas que eu tinha que fazer, sabe? Então a gente, assim, ter um compromisso com a gente mesma, com as coisas, se observar também, né? A nossa condição do dia. Umas coisas que a gente já vem conversando. Deixa eu ver o que que vocês estão escrevendo aqui. Boa noite, Mari. Boa noite, Simone. Gi, porque as respostas estão todas dentro de nós. E é só a gente se reconectar conosco. Sim. E aquelas coisas que a gente ainda está interpretando de uma forma negativa, Gi, dentro da gente, que também vão trazer respostas, existe o conhecimento. Conhecimento que está disponível. A gente já conversou aqui também, né? Tudo está no ar. Se a gente tiver presença e conexão, a gente capta as respostas que a gente precisa. E para isso também estamos estudando, estamos aqui na aula, né? Enfim, vocês também têm outros professores, pessoas que apoiam o desenvolvimento. Eu tenho meus professores também, graças a Deus, né? Para me orientar. Então, assim, a gente poder se reconectar com a gente é dar novos significados às mesmas coisas que habitam dentro de nós. E para isso a gente precisa de auxílio, em alguns momentos, né? Para aquilo que a gente não está conseguindo virar a chave. O negócio é a sustentação das ideias, sim. Porque a dúvida muitas vezes toma conta. Tá sujeito a tomar conta. A gente estudar, estudar, resolver, vou fazer, é assim, decidir que é esse caminho. E aí passa 2, 3 dias, mas também já não sei. Acho que é daquele jeito lá que eu fazia, até tava ruim, mas não tava tão ruim. Isso aqui dá muito trabalho, é ou não é? É, gente, se desenvolver dá trabalho. É isso aí. A falta de presença nossa mesma, verdade. Salete, eu tô em São Bento do Sul, perto de Joinville aqui. Dessa vez tô mais perto do Paraná do que do Rio Grande do Sul. Não lembro de que cidade tu é, mas lembro que quando eu morava em Floripa, a gente se conheceu online nos cursos, né? Eu lembro. Só não é fácil, diz a Gi. É, Gi, né, assim, ó, mas a gente pode encontrar facilidade. A gente pode encontrar. Com certeza. Concórdia. Não sei se é perto ou se é longe, é mais na Serra também, Concórdia, né? Não é no litoral. Depois vou dar uma olhada. Tô mais perto de ti, então, Salete. Vamos lá. Eu quero fazer para vocês uma demonstração de leitura de tarô, tá? Não precisa abrir o assunto aqui, se não quiser, tá? Bem tranquilo. Eu vou dar as orientações aqui e se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Bem tranquilo. Eu quero conversar com alguém que tenha um tema pessoal para fazer uma pergunta para o tarô. O que que é um tema pessoal, né? Eu comigo mesma, eu com a minha família de origem, como filha, né? Com os meus irmãos, eu com a minha saúde, autoestima, as emoções, alguma coisa que seja do individual. Levanta a mãozinha aqui no Zoom ou escreve no nosso chat aqui, que daí eu já converso e faço a leitura. Se não tiver ninguém, faço para todas também. Eu queria fazer individual para vocês verem como é que é. Tem alguém aí com algum tema pessoal? Alguém que votou na enquete? Ah, boa. Boa, Sadi. Gi, esse eu vou deixar para o profissional. Eu respondo essa tua pergunta no campo profissional. Vou responder a da Sadi aqui, que é de saúde primeiro, tá? Depois de relacionamento, depois a de profissional. O que a dor no quadril quer me dizer ou me ensinar?
Deixa eu melhorar minha imagem aqui para vocês poderem enxergar as cartas. Ficar mais escurinho, mas pelo menos vocês vão ler. Vamos lá. Como que funciona? O tarô funciona com perguntas e respostas, tá? Então a gente pode tirar várias cartas dentro de um tema. A gente pode tirar uma carta e desenvolver toda a leitura. Tem algumas formas de fazer, tá? Eu tiro no máximo três cartas, a não ser que eu fique muito em dúvida, assim, porque é bem essencial a resposta mesmo, tá? Uhum, uhum. Ai, será que vai dar pra ver? Deixa eu melhorar aqui de novo. Agora sim. Aqui. Sade, o que a dor no quadril quer me dizer ou me ensinar? O número 2, tá? Ele é uma carta que traz o equilíbrio entre o feminino e o masculino, principalmente relacionado aos pais, tá? Então, assim, ele traz essa conexão com a família de origem, tá? Alguma coisa a respeito do caminhar na vida mesmo, sabe? Essa coisa de poder ser mais leve, que eu vejo que tu já tá nesse caminho, tá? E o 2 de copas, o que que ele me diz? Qual é a chave que precisa virar, né? Como eu digo, da família de origem para nós, que você não precisa dar conta de tudo sozinha. Literalmente é isso, que é muito pesado quando dentro de nós, em algum lugar dentro de nós, a gente ainda pensa que precisa dar conta de tudo sozinha. Essa carta, ela diz assim: o teu equilíbrio, no caso, o teu equilíbrio da tua saúde, vem quando tu realmente confia nas parcerias, sejam elas de relacionamento, né? Tanto de casal quanto de amizades e relacionamentos de trabalho também encontrar essas parcerias que tragam equilíbrio e também a flexibilidade, assim, a compreensão de que tem outros jeitos de se realizar, né? Que também são bons, que também fazem parte, né? Vem muito essa questão do caminhar na vida com mais leveza mesmo. Essa carta do o 2 de copas, tá? Quer fazer alguma pergunta a respeito? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenha esquecido nas minhas anotações. Aham. É isso aí. Aham. Ver parcerias como bênçãos, sabe? Quando em algum lugar a gente ainda fica assim, não é medo de ser traída, não é isso. É alguma coisa assim, é melhor quando eu faço sozinha, eu confio mais, sabe? Não sei se ficou claro pra ti. Deixa eu ver aqui se tu escreveu mais alguma coisa. Uhum. Quer que eu tire mais uma ou tá bom assim? Tá bom? Tá, beleza. O corpo fala, né? O corpinho fala. Alguém com questão de relacionamento, relacionamento de casal, relacionamento de amizade, relacionamentos, família atual, filhos, pode escrever. Depois a da Gil eu respondo ali também. Gi, bem interessante, né? Tu falou da dor na lombar, ó. Eu tirei uma carta aqui que até é bem parecida, né? Traz essa questão das parcerias mesmo, do confiar nas bênçãos dos relacionamentos. Bem interessante. Parecida a resposta, né? Essa carta tem a dualidade dela também, né? Ela fala do desapego à caixa da matéria. Olha que coisa forte, né? Confiar nas coisas que são divinas mesmo, sabe? Porque, bem como eu estava falando no início da aula, a gente ter uma confiança, porque às vezes se apresenta uma oportunidade boa pra gente de alguma coisa. Primeira coisa que a gente faz é desconfiar. Claro que a gente tem que examinar, né? Examinar bem direitinho. Ó, a Vânia, relacionamento de casal. Vamos lá, Vânia. Intenciona aí tua pergunta, não precisa escrever nada, mas faz a tua intenção aí.
Aham. Essa carta, número 8, né? Número 8 ele fala da nossa experiência de vida, das coisas que a gente já vivenciou e que a gente está vivendo, dos nossos aprendizados mais guardados dentro da gente, sabe? E é uma carta que diga assim, respira, que diz assim, respira, não faça nada agora, ainda não tome nenhuma decisão, sabe? Porque Deus, o naipe de paus, é um naipe da espiritualidade. Diz assim: Deus está te trazendo um grande presente, então seja receptiva para esse presente. Esse presente pode ser algo que realmente se apresenta, né? Alguma coisa assim, mais material que tu vai visualizar. Mas esse presente ele também pode ser formas de resolver. Só que formas de resolver, elas existem dentro do tempo. E existe o tempo de cada coisa. Pode ver que esses paus aqui, essas bênçãos divinas descendo, né, também formam uma escada. E a gente não precisa subir a escada correndo. A gente não precisa. Não quer dizer que esperar, respirar, perceber as respostas, observar, não quer dizer que a gente está fugindo de uma solução. Estar examinando as coisas, estamos dentro da solução, tá? Quando que não estamos dentro da solução? Quando a gente está se enganando com as coisas, né? Então, a gente querer ver a verdade das coisas enquanto a vida está acontecendo e buscar se sentir o melhor possível com a nossa realidade, né? É uma coisa bem importante. Então, o número 8 de pausa, ele diz assim, respira um pouquinho, né? Te conecta contigo mesma, observa bem a realidade, libera os rótulos. Libera os rótulos de ti mesma, libera os rótulos da pessoa e do relacionamento e permite que as novas respostas cheguem. Para mim, uma coisa que funciona muito, que eu sempre falo aqui para vocês, né? Como que eu começo uma mudança na minha vida? Onde eu falava muito, eu começo a ouvir mais, ficar mais em silêncio. E onde eu falava pouco e ficava mais em silêncio, eu começo a me posicionar mais. Então, as coisas começam a mudar, né? Fez sentido, Vânia? Ou quer que eu tire mais uma? Fez sentido assim? Como é que tá pra ti? Escreve aí pra mim. Eu estava com a sensação de estar fugindo de uma decisão. Entendi. Aham. Vou tirar mais uma aqui. Às vezes o tempo das coisas é o tempo da vida organizar a solução também, né? Não é uma questão de fuga. Não é uma questão de fuga. Uhum. Aqui. O 10 de ouro, ele diz assim que você é uma pessoa abençoada, né? Por Deus, pelos seus antepassados. Siga porque tudo está em movimento. Tudo está em movimento, mesmo quando parece que não. A vida está se movimentando, sim. Como eu disse, as coisas se movimentam dentro do tempo, não é o nosso tempo. E essa carta também diz que um ancestral teu olha muito de perto por ti, num sentido de realmente te guarnecer, te abençoar, ter assim uma conexão boa contigo, né? Então não está tudo parado, mesmo que você ache que está, não está tudo parado. É uma finalização de ciclo, tá? O 10 é finalização de ciclo para vir o um que é um começo de ciclo. O que é uma finalização de ciclo? Ah, Jéssica, tá me dizendo para eu terminar um relacionamento? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que uma finalização de ciclo também é dentro de um relacionamento. Quando eu começo a me posicionar diferente, né? Quando eu começo a. Então, assim, é de acordo com o contexto de cada um, tá? A gente pode conversar mais depois, Vânia, tá bom? Mas é isso aí. Dá mais uma observada. Se saísse a carta da torre, eu ia te dizer, Jesus, você joga da torre. Tem que ser para ontem.
Amanhã eu vou entrar em contato com todos vocês, tá? Tu votou lá na enquete também, né? Eu vi teu nome lá. Estou entendendo, diz a Maria. Mari, tá servindo pra ti, né, Mari? Pra mim também. Que maravilha. Vamos ver aqui. Gi, bem interessante, né, que tu fez essa pergunta de novas possibilidades de projetos e parcerias. A carta que saiu para SAD, a carta que saiu para Lombar, que tu tirou, já fez sentido a leitura, né? Para temas diferentes. Fez sentido a leitura, né? Mas eu vou tirar mais uma para essa tua pergunta, tá? E como que eu faço a leitura de tarô propriamente dita, tá, gente? Vocês mandam perguntas enumeradas, a quantidade de perguntas que vocês quiserem. E eu respondo cada uma delas por áudios individuais, assim, tá? Explicando direitinho e uma foto da carta. Aí vocês podem ouvir, ouvir, ouvir. Bah, esse aqui eu ouvi 3 vezes, não compreendi, tá faltando alguma coisa. Eu tiro outra carta para complementar. Então a leitura ela não termina quando eu mando os áudios para vocês, depois das perguntas. Ela termina quando há uma compreensão do que precisa ser feito, tá? Então a leitura de tarô, ela não é só a leitura de tarô, ela é tipo uma consultoria. É bem legal mesmo. Faço muito para mim, muito. Vamos lá. Mais uma cartinha para Gia ali dos projetos profissionais. Hum, hoje essas cartas estão que estão, né? Agora saiu até um arcano maior aqui, chiquérrimo. A carta da temperança, número 14, né? A temperança é a carta que mostra o arcanjo Miguel pedindo equilíbrio. Haja com equilíbrio. Um pé na água, um pé na terra. Por meio do equilíbrio, você encontra o caminho, né? Com equilíbrio, com discernimento, com tranquilidade com as coisas dentro do tempo das coisas, a gente começa a se conectar mais com a nossa consciência. A gente começa a abrir mais o nosso terceiro olho e entender os caminhos novos sem extremismo. Equilibrar as emoções mesmo quando o caos se apresenta fora. Cuidar de si para poder cuidar das parcerias, né? Para poder chegar nesse caminho que é o caminho do conhecimento, o caminho do rei, né? E o triângulo também traz essa conexão com a espiritualidade, né? Cada coisa tem o seu significado, né? Cada momento assim, cada dentro dessa carta. Então, Gi, equilíbrio, tá? Equilíbrio. Para não ser jogar demais no projeto do outro e esquecer de ti, e também para não querer tomar conta do projeto e não dar espaço para o outro, tá? Ficou bem claro. Isso serve para tudo na vida, né, gente? Para tudo, para tudo. Serviu bem para mim a temperança. Tira uma para ti, Cris. Pensa na pergunta aí. Pensa na pergunta que eu tiro. Te concentra. Depois dessa eu vou finalizar, tá, gente? Que já é 8h05 e a gente tem que seguir para o grupo de constelação. Vamos lá. Uhum. Cris, não sei o que que tu intencionou aí, tá? Eu vou fazer uma leitura geral da carta. Qualquer coisa tu pergunta mais, tá bom? Aqui. O rei de ouros, né? Ele representa um grande homem, ele representa a grandeza, uma das grandezas do masculino, né? O poder em equilíbrio, a abundância de tudo, mas também material, né? Equilibrar dentro de si, nos relacionamentos e em tudo, ter o equilíbrio e ter a confiança e a fé de que tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Colher os bons resultados. Saber plantar e ter disposição de colher, porque a gente tem que ter disposição até para receber as coisas boas que a gente quer. E essa carta ela diz assim, a respeito da capacidade de fazer dinheiro com aquilo que sabe fazer, prosperar com força, saber dar valor também às coisas materiais e ao poder, né? Saber olhar para o dinheiro com equilíbrio, com amor, porque também faz parte da espiritualidade.
né? O cuidado que tem que se ter sempre nesse masculino poderoso, forte e abundante é o cuidado de não manipular pelo poder, né? Não manipular. Então, essa carta ela fala desse poder em equilíbrio, né? De realmente a gente trazer para fora esse nosso poder, né? E se a pergunta é a respeito de alguém, né? De alguém a respeito junto contigo, digamos assim, essa carta é ótima também. Porque essa carta ela traz respeito, traz essa força do masculino equilibrado, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem perguntar depois para mim, tá? Gente, é isso. Eu queria trazer para vocês algo mais prático hoje, dar uma conversada aqui, trazer uns assuntos importantes ali no início que eu senti de trazer também. Quem chegou depois, assista a gravação, os primeiros minutinhos ali, que a gente já trouxe bastante conteúdo desde o primeiro minutinho de aula, tá? Bem importante esses assuntos. Eu sinto assim que quando uma de vocês traz uma necessidade, normalmente é o que as outras estão trazendo também. Eu vou recebendo as mensagens e vou vendo, olha, tudo conectado, né? Histórias diferentes, mas as questões assim conectadas. Então, essas aulas são legais porque vêm assim também por uma necessidade do campo mesmo, né? O grupo ele tem um campo, tem uma conexão, tá? Mas amanhã eu vou entrar em contato com todos vocês que votaram lá. Se alguém aqui não votou na enquete do grupo de protocolos, vota, tá? Porque aí eu vou saber que eu tenho que entrar em contato com a pessoa também, tá? Tô querendo conversar mais de perto com vocês. Gente, muito obrigada. Um grande beijo para quem não vai seguir aqui com a gente no grupo, tá? E as outras alunas sigam aqui para a gente constelar.